Está no ar o ENGecast, o podcast da engenharia, uma realização da FICENG, Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, com patrocínio da Mútua Nacional. E você encontra nas principais plataformas, no Spotify e no YouTube. E hoje nós temos uma convidada especial nesse episódio. Recebemos a professora Denise Rocha Gonçalves. Bem-vinda, Denise. Obrigada. Vamos conhecê-la. Denise possui graduação em Física, licenciatura e bacharelado pela Universidade Federal do Paraná, mestrado e doutorado em Astronomia pela Universidade de São Paulo. Como pós-doutora e visitante, fez pesquisa nas seguintes instituições: USP, Instituto de Astrofísica nas Canárias, na Espanha, Universidade de Londres, ALMA, Grupo do Observatório Astronômico Nacional do Japão e Universidade de Tecnologia de Chalmers, na Suécia. Desde 2007, é professora do Observatório do Valongo, UFRJ, é membro da International Astronomical Union, é membro ativo das colaborações internacionais JPAS, J+, S+, além de liderar o projeto do consórcio Gemini Ramsés II e o projeto temático da FAPERJ, A Importância de Ser Pequeno, enquadrando a química e a dinâmica das galáxias anãs, os blocos de construção do universo. Coordena o projeto FAPERJ Querubines, relacionado a oportunidades para meninas de escolas públicas no ensino fundamental em ciências exatas e computação. Atua em pesquisa na área de astronomia, com ênfase em estágios finais da evolução estelar, nebulosas planetárias e estrelas simbióticas, abundâncias químicas nebulares e evolução química de galáxias do grupo local, além de galáxias anãs em geral. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Vocês viram que pelo currículo da nossa convidada teremos muito assunto a falar nesse episódio. Obrigada, Denise, em primeiro lugar, queria saber por que você escolheu astronomia? Astronomia. Na verdade, eu escolhi primeiro Física. Isso. Como eu fiz a faculdade de Física lá no Paraná, eu tive um professor de Física no ensino médio, que se diz hoje em dia, né? Que era genial. E aí, assim, metade, um bom número das meninas na sala que pensaram, queremos fazer Física. E naquela época eu fazia o ensino médio, público pelo menos, não era exatamente propedêutico, era necessariamente profissionalizante o público, né? Foi uma época terrível da história nacional que fizeram essa divisão. Então, eu fazia administração de empresas, achava a coisa mais sem graça do universo. E, então, no meio de todas aquelas disciplinas que não me interessavam de jeito nenhum, Física assim, despontou como uau, né? Natureza, ciências naturais e tal. E aí foi assim que eu acabei, então, fiz faculdade de Física. Enquanto estava fazendo faculdade de Física, tem várias oportunidades de iniciação científica, né? E, então, eu comecei a fazer iniciação científica em... Como era? Era Física de Plasmas, primeiro. Olha! E aí era uma coisa assim... Bom, um montão de físicos juntos, e assim, sempre uma reunião, e tinha 5 mulheres. Ou meninas, né? Bom, jovens. E nisso, por causa de Física de Plasmas, eu aproximei de Astrofísica de Plasmas, e aí foi o caminho para fazer daí mestrado e doutorado já na área de astrofísica. E a gente vê pelo seu currículo que você viajou o mundo, né? Em vários lugares, mas é de Curitiba e veio parar no Rio de Janeiro. Como foi essa trajetória? Então, o fato é que até 2009, o único curso em graduação, ou seja, a única faculdade que formava astrônomos, estava no Rio de Janeiro, né? Essa é a tradicional. Hoje em dia tem outros 4, 5 lugares que também têm formação específica em astronomia e astrofísica. Então, depois de me formar, era assim, você faz concursos, eu queria área acadêmica, então podia fazer concurso na física ou astronomia. Como o único lugar que a graduação era em astronomia era aqui no Rio de Janeiro, então eu pensava, bom, eu não sei se eu estou tão interessada em ficar ensinando física e não astronomia. Porque você pode fazer pesquisa em astronomia estando no departamento de física. Mas, assim, ensinar astronomia podia ser mais interessante. Então, eu fiz, quando surgiu o concurso, né, aqui, eu fiz concurso na UFRJ, no Observatório do Valongo, e aí passei no concurso e vim para cá.
Já que você mencionou o Observatório do Valongo, que é esse território ancestral aqui no Rio de Janeiro, como que é o seu trabalho lá? Então, falando nisso da ancestralidade do Observatório do Valongo, quando eu passei, quer dizer, entre eu fazer mestrado, doutorado e passar nesse concurso, eu passei por vários pós-docs. Uhum. Na verdade, não sei, 3 ou 4. E aí, uma parte disso em outros lugares do mundo. E aí, quando, enfim, chegou esse momento, né, o concurso, e eu entrei, eu ouvi, eu lembro, ficou muito marcada na minha cabeça, mas você vai para o Observatório do Valongo? Você não vai se sentir bem nesse lugar. E eu, por que não? Né? Porque é um lugar pesado, né? Uhum. Toda essa história que, né, da qual você está citando, é pesado e deve ser especialmente difícil para uma pessoa negra trabalhar naquele lugar. E aí eu pensei, consigo ver por quê. No sentido de que, primeiro, eu não conhecia essa história daquele lugar, né? E, no segundo momento, é assim, é mais uma oportunidade para outras ações, né? E que, na verdade, agora é o que acontece. No começo eu não entrei lá e tinha alguma atividade relacionada ao ativismo, digamos assim, ativismo negro, né? Mas você vai aprendendo da história do lugar e do Rio de Janeiro e da construção e vai entrando em contato com as coisas, então isso já mudou bastante ao longo do tempo, né? Então, foi um desafio, assim, a primeira coisa, mas era um desafio que eu desconhecia. Então, esse desconhecimento até facilitou, não fiquei de pé atrás de jeito nenhum, né? E aí, uma oportunidade para conhecer outros aspectos, né, do ensino e, bom, da atuação acadêmica, inclusive. Para quem não conhece, o Valongo é um território aqui no centro do Rio de Janeiro, marcado pela escravização e suas violências contra a população negra e que hoje é reivindicado pelo movimento negro como território de ancestralidade, memória e políticas de reparação também. E Denise, seu trabalho é reconhecido pelos estudos de evolução estelar e também pelas nebulosas planetárias. Como que você explicaria para quem nos ouve, nos assiste de maneira assim didática? Vou tentar o meu melhor, hein? Que eu confesso que foi difícil para mim. Vou tentar o meu melhor, vamos lá, vamos ver se sai. Então, quando a gente fala em evolução estelar, né, porque nebulosas planetárias, na verdade, em termos de pesquisa, o meu nome é associado a nebulosas planetárias e simbióticas. E o que elas são? Quando a gente pensa nas estrelas, dá para fazer um paralelo perfeito com a vida da gente, né? A gente nasce de uma família ou num dado entorno, cresce, se desenvolve, e depois morre. Muito bem. As nebulosas planetárias, elas são o final da vida de certo tipo de estrelas. E que tipo de estrela é esse? Então, as estrelas, a gente separa a estrela para poder entender um pouquinho como vivem as estrelas. Elas estão separadas entre as estrelas de alta massa e de baixa massa. O que significa isso? A gente olha para o Sol, e a gente usa o Sol como a medida. Então, estrelas que nascem com até 10 vezes a massa do Sol, são estrelas de baixa massa ou massa intermediária. As outras são estrelas muito maçudas, alta massa. Então, essas de baixa massa e intermediária, elas evoluem de maneira que no final da vida, no meio da vida, vamos começar assim, os elementos químicos são produzidos dentro das estrelas ao longo da vida. E mais para o final da vida das estrelas, a estrela fica gigante, ao invés de ficar do tamanho em que é o nosso Sol agora, que está lá produzindo elementos químicos. Ela cresce muito em tamanho por vários processos físicos, né, e termonucleares que acontecem na estrela. E aí esses elementos são levados para a superfície da estrela. E escapam, porque o gás que está na parte externa da estrela, ele sente pouco o potencial gravitacional do centro, que é onde tem a maior concentração de massa. Então tem processos que a gente chama de ventos estelares, que jogam esse material que foi processado dentro da estrela para o meio interestelar, ou seja, aquele meio entre as estrelas numa galáxia, né? O meio interestelar. Então, as nebulosas planetárias são produzidas com esse material que fica no entorno e o centro da estrela vai ficando só o centrinho da estrela, assim, digamos que um núcleo nu desse envoltório, né, de gás enriquecido. Mas essa estrela vai ficando também com maior temperatura e maior luminosidade. Então, ela ioniza, ilumina esse material do entorno, fazendo as nebulosas planetárias. Que aí você vê uma estrelinha e todo um entorno muito maior,
que é o que a gente chama de nebulosa planetária. Então, é um gás que conta tudo o que aconteceu na estrela, lá perto do final da vida da estrela. Então, assim, eu costumo dizer que eu trabalho com morte estelar. Né? É uma morte muito legal, muito bonita. Entendi. Procurem por aí, imagens de nebulosas planetárias são maravilhosas, mas é isso, é o final, é a parte final da vida das estrelas, não muito maçudas. E é possível observar essas nebulosas planetárias? Muito. Se você for olhar, assim, digamos que procura as imagens mais vistas em astronomia, né? Público em geral. As nebulosas planetárias são, assim, 50% delas. Nossa. Porque elas são muito bonitas. Né? Então tem isso, também é um charme trabalhar com coisas bonitas. Né? Que conta uma história bonita, velhinhas maravilhosas. Em outras palavras, é isso. Eu costumo dizer que trabalho com velhinhas daquelas assim que. Chega no final da vida, as estrelas são muito mais bonitas do que no início. Qual você acha mais bonita? Isso eu achei muito difícil. São muitas maravilhosas. Eu trabalho com muitas delas. Tem umas que são assim. Tem uma que se chama Saturno. Nebulosa Saturno, e não tem nada a ver com o Saturno planeta, mas que é maravilhosa, nebulosa Saturno. Aí tem outra que é o olho de gato também, ou o relógio de areia. São muitas maravilhosas. Assim, é difícil escolher uma. Vamos pesquisar. Vamos pesquisar, vale a pena. Vale a pena. Nesses observatórios planetários, é possível observar essas nebulosas ou não? É um método diferenciado? Esses observatórios quer dizer para acesso do público em geral? Do público em geral, isso. Nebulosas são difíceis de ver a olho nu. Tá. Né? Nebulosas que a gente vê a olho nu não são bem nebulosas, são galáxias muito próximas. Tem a daqui do Sul a gente vê, as nuvens de Magalhães dá para ver, mas nebulosa mesmo, planetária, não dá para ver. Então, a melhor maneira de ver, estou fazendo uma antipropaganda da astronomia, né? Procura mesmo, procura no computador e vê, olha no site, você vai ver imagens maravilhosas. Porque aí essas imagens são feitas com filtros de diferentes cores. Então, né, além de ser feitas com telescópios, elas primeiro observam a emissão do oxigênio ionizado, depois do nitrogênio, depois do hélio. Soma tudo isso, você fica com uma coisa que parece um caleidoscópio. Né? Então, olhar para essas imagens, quando você procura por aí na internet, é muito lindo. Olhar pelo telescópio também mas aí você vai ver uma coisa de cada vez, né? Então, não é tão colorido, por exemplo, né? Você tem o espectro dela como um todo, que acaba que isso é somado em imagens que a gente vê, é mais bonito do que se você vê só um pedacinho. Mas são impressionantes. A primeira vez que eu olhei para o telescópio, eu falei, uau! É realmente Ai, que legal. lindo! Eu queria ver um dia. Eu acho que está todo mundo curioso também por essas imagens. E aí, para ver esse uau, acabam sendo telescópios que não é exatamente as lunetas que tem para você olhar coisas aqui pertinho na galáxia, né? E que são fáceis de ver. Assim, por exemplo, você vai para o Observatório do Valongo, que tem visitas lá, que todo mundo pode ir. E aí você vê outro tipo de objeto. Nebulosas é mais difícil de ver, né? Mas também dá para fazer essa observação. A outra observação que leva a entender tudo isso, produção dos elementos químicos ao longo da vida das estrelas, que depois escapam no final, essa precisa de telescópios científicos. Sim, com certeza. E aí é outra história, métodos científicos, telescópios, uma competição enorme de tempo de observação, porque são instrumentos muito caros, em geral nem são de país nenhum, são de consórcios de países. Né? Ótima questão. Então, você precisa ter uma ciência muito específica de exatamente o que você quer fazer com aquilo, o que se ganha em conhecimento fazendo aquela observação que você quer fazer. Uma competição enorme, fatores de pressão que variam de 3 a 15, né? E aí você consegue o tempo para essas observações. Então, é claro que isso não dá para olhar como assim, uma diversão e tal, né? Para o conhecimento você usa outras coisas, né? Para o conhecimento do que se trata. Então, tem que ver essas que vocês veem na internet e ver alguns objetos mais próximos, os planetas do sistema solar, tal, a depender das épocas, da época do ano, né? Essas você pode ver em qualquer telescópio desses para divulgação da ciência, né? Ou difusão da ciência. E aí, falando na difusão da ciência, a gente vê, geralmente, nesses temas, referências internacionais. Como que você vê o posicionamento do Brasil nessa área científica, tanto também no investimento da divulgação científica, quanto também no investimento dos equipamentos, dos laboratórios? Tem várias coisas.
Eu vou começar talvez pela mais crítica, né, dessas coisas na média, jornalistas, e eu não sei se é só no Brasil, talvez no terceiro mundo, tem isso de, sei lá, essa visão brasileira de síndrome de vira-lata, né? Uhum. Então, quando você quer mostrar alguma coisa de ciência, você vai para os Estados Unidos. Procura nas bases da NASA, e não procura nas bases nacionais. Porque se você procurar, você vai achar também, né? Então, assim, se você fizer isso, você vai ver que se faz ciência de muito bom nível no Brasil e tem alguns aspectos, né? Hoje em dia também é verdade que as grandes descobertas hoje em dia em astronomia, não tem nenhuma que é de um país. Todas são com grandes consórcios internacionais. Não tem nada espetacular que se faça de um só país, ou um só grupo, uma só universidade. É um grupo de pesquisadores de vários lugares. Tá. Então, é isso. Então, se a gente passa, né, dá um salto nessa síndrome de procura fora, porque aqui não se faz ciência, ou não valoriza ciência, você vai ver que tem brasileiros, às vezes liderando, às vezes parte da equipe, tudo depende do quê, em todas as áreas né, do conhecimento, e na astronomia isso também é verdade, em todas as sub-áreas dentro da astronomia, né? Então, aí, eu acho que depende também bastante de até que ponto, por exemplo, você vê na televisão, quando você vê sei lá, uma série, eu nem vejo séries, mas eu sei que tem séries que tem a ver com ciência, desde para criança, para adolescente, né? Tem a ver com experimentos e tal. E o que você se refere ao quê? Você fala de que universidade? Quando você fala alguma coisa, se você disser assim, eu estive na NASA, uau! Aí você diz, eu estive na Universidade de São Paulo? Ah, sei. Né? É um pouco disso. Na verdade, a tua possibilidade de estar na NASA tem a ver com o conhecimento que você teve, a sua formação aqui. Exatamente. Né? Então, é bom, de todo jeito, bom, e o meu currículo fala disso, né? Que não é que porque no Brasil dá para fazer boa ciência, que eu não faria ciência fora daqui. Primeiro, porque o acesso, e aí tem a ver com o financiamento da ciência no país, nos tantos países, o acesso aos dados e aos instrumentos passa por colaborações internacionais. E hoje em dia dá muito para fazer isso daqui, sem mudar de lugar. Mas mudar de lugar tem algumas vantagens interessantes, né? Você passar um tempo morando aqui e lá. Então, além da ciência em si, tem todo um entorno cultural que muda, né? E a nossa capacidade de ser criativo tem a ver com olhar em vários ângulos as mesmas coisas. Então, você estar imerso numa sociedade que vê as coisas um pouquinho diferente, faz as coisas um pouquinho diferente, também ajuda, né? Então, você sair do cotidiano, para mim é muito assim, cada período de pesquisa que eu passo fora, eu saio do cotidiano daqui, entro num cotidiano, depois de um tempo, vira cotidiano também em outro lugar. Mas isso significa que você passa por uma modificação de uma série de coisas. Só o fato, por exemplo, de que toda ciência que você vai fazer, você vai necessariamente, desde a hora do cafezinho até eu pegar o ônibus, você vai fazer isso em outro idioma, já te faz ficar ligado de outra maneira, né? Você perde coisas e ganha coisas, mas você também está mais livre, no meu caso, assim, mais livre de amarras locais para tá mais livre, então dá para pensar mais coisas, né? E também tem o tempo, bom, sei lá, tem a ver com também você está dando aula, não está dando aula, está em gestão, não está em gestão. Tudo isso significa o tempo que você tem para ser mais criativo na sua pesquisa, né? Então, é muito importante essa coisa da internacionalidade da pesquisa, né? E a UFRJ faz isso muito bem, é a universidade do Brasil mais internacionalizada. Mas é importante entender que isso não significa que o teu CV é bom porque você fica fora. O teu CV é bom porque você faz uma boa pesquisa. E fazendo uma boa pesquisa, que só é possível se tiver financiamento aqui, senão você não pode fazer, você também tem inserções por aí, né? Então, tanto quanto a gente sai bastante, tem muita gente que vem para cá. Por isso, né? Porque colaboração. A gente está, como você citou aí no meu currículo, mas no currículo de todo mundo que está nessa área, tem muitas organizações, muitos projetos internacionais. E aí é isso, né? Então, esse é o lado da pesquisa e financiamento, que efetivamente, em diferentes fases do Estado brasileiro, digamos assim, tem mais ou menos incentivo à ciência.
né? E a educação. E parece assim, é meio que se vê politicamente, é meio uma manobra, né? Se precisa tirar dinheiro de algum lugar, é bem fácil que se tire daí. Então, um cientista sobrevive assim, a gente quer, né? Porque não é que te tiram um salário, teu salário mantém, mas não é só o salário que você precisa fazer pesquisa. Né? Você precisa de muitos cientistas, tem que ter muitos diferentes auxílios, a gente chama aqui, para poder fazer ciência, porque custa caro. E se você tira daí, é isso, né? E um país que não queria ciência e tecnologia fica parado na história. Não fica parado, não, vai para trás. Então, é muito claro que a gente tem que fazer isso, né? Assim como a gente fala de educação, assim, desde a base, para a ciência é a mesma coisa, né? Então, é um edifício, você vai pondo tijolinhos aí, desde do primário até onde você chega a fazer ciências dos vários tipos, né? E uma coisa assim, acho que dá para não ser muito pessimista, eu me lembro que quando eu comecei a estudar física, ou astronomia no Brasil, as pessoas normalmente são formadas e faziam pesquisa nas áreas muito mais teóricas do que observacionais. E o fato é que, naquele momento, a gente tinha melhor acesso digamos, ao aparato computacional do que observacional. Então, era muito pouco, muito limitado o que você tinha de acesso observacional no Brasil. Isso cresceu muito. Uhum. Crescendo, você, então, possibilita fazer outras pesquisas, né? Porque te dá acesso a telescópios de médio e grande porte, aos grandes telescópios, às fronteiras das coisas. Se você não está aí, né? Então, assim, isso é o importante, o acesso às coisas, e isso passa por dinheiro, né? Então, teve uma modificação enorme no impacto do Brasil na ciência por causa disso. E aí, na divulgação, quando eu estava em formação, era assim, quem não consegue fazer ciência muito bem, faz divulgação. Isso era assim. Quando eu estava na faculdade, era assim. Era até meio visto, aquele ali faz divulgação, porque não está muito bom em ciência. Hoje em dia, é obrigatório, até para você conseguir os financiamentos, tudo. Você tem que ter uma parte do teu trabalho tem que ser de divulgação, né? E isso faz com que, então, os pesquisadores, os cientistas, também põem a mão na massa na divulgação. Porque a gente tem o tempo que a gente tem é o mesmo. Então, a menos que seja valorizado, é muito difícil fazer, né? Todos temos 24 horas por dia, né? Não tem jeito de mudar isso. Pesquisa nenhuma conseguiu mudar isso ainda, né? Então, dado que não mudou isso, a menos que você também contabilize no sentido de, leva para o seu CV, leva em conta, isso vira mais dinheiro para fazer mais pesquisa? Cara, não dá, né? Você tem que escolher. Então, agora, né, faz um tempo já, o Brasil mudou. Então, as agências de fomento à pesquisa de todas as áreas no Brasil passaram a valorizar a extensão, né? A divulgação da ciência. Então, todo pesquisador também tem projetos de divulgação. Distintos tipos, você pode ver o seu jeito, o que você prefere, mas todo mundo tem, porque senão você não consegue manter a tua pesquisa. Exatamente. Então, isso eu acho que com o tempo, quem quiser vai poder mudar, vai poder usar as imagens nacionais e não as da NASA. É só procurar. Perfeito. Acho que são 2 recados importantes, né? Primeiro, do jornalismo científico, tirar e desvelar esse olhar que é colonizado e trazer mais a referência nacional das nossas pesquisas, porque é só a gente pesquisar, e eu li muito sobre você, vi muitas lives, inclusive muito didáticas, que você associa ao preço do petróleo, para tentar explicar. Eu fui ver as suas lives durante a pandemia, e é importante que a gente tenha acesso a esses conteúdos que estão sendo produzidos aqui no Brasil. E aí um outro ponto que você falou aqui é a educação. E aí como que o ensino da astronomia, ou então a ciência mesmo, pode estar associada à educação para a formação de novos cientistas? Então, a astronomia tem uma vantagem, digamos assim. Provavelmente, se você está entrevistando alguém da geologia, ele também dirá alguma coisa assim, com toda razão, inclusive. Mas é isso, né? Olhar para o céu, todos olhamos. É verdade que você mora numa cidade, a gente mora numa cidade como o Rio de Janeiro, você olha para o céu, não vê quase nada, quase sempre, né? Dificilmente. Mas quando você vai para um lugar um pouquinho mais escuro, você vê, e tem isso, né? Tem essa coisa meio romântica até, de olhar para o céu, a lua agora, enfim.
tem esse interesse, né? O céu, entre aspas, porque com muita luz não é verdade, é acessível a todos. Então a gente olha para o céu, então todos os povos ao longo da história têm suas cosmologias, de olha para lá e diz, meu Deus, mas por que isso é assim? O que que faz com que essas estrelas estejam assim? Então você cria histórias, né? Tem todas constelações, afinal, são histórias a partir do céu que você vê. Então, a gente tem essa chamada que é fácil, dá para lidar com isso, olhar para o céu, ver alguma coisa e pensar, tentar entender o que você vê no céu, para todo mundo, né? Então a gente passa, por exemplo, por qualquer grupo originário de qualquer lugar do mundo, tem histórias de onde a gente veio, pelo menos, para onde vai, isso é uma outra história, mas de onde a gente veio relacionada ao céu que você vê. Então, assim, isso é muito convidativo em termos de pensar no conhecimento que está por trás disso. Porque aí tem que entender, por exemplo, que a gente está feito de cinza de estrelas, né? Entender que os elementos químicos que estão, ou pelo menos mais comuns na nossa vida, vêm do interior das estrelas. Não fosse isso, aqui não estávamos, porque a gente é formado disso. E é uma coisa tão simples quanto essa que não chega na maior parte da população. Uhum. E isso tem a ver com uma educação que é assim, quadradinha. A gente continua numa educação super quadradinha, com certos conteúdos, alguns deles, gente. Assim, se você perguntar para o estudante o que ele sabe da Revolução Francesa, todo mundo sabe posicionar a Revolução Francesa. Mas tem uma série, agora sai, e não é que não tenha relevância, tem uma relevância maravilhosa. Eu adoro nomes da Revolução Francesa, inclusive. Mas, se você perguntar da história da colonização nas Américas, né? Então, é um pouco isso. Se a gente pensa em uma educação que saia desse quadradismo de copiar o que acontecia em outros lugares, que estavam em outro momento da história, da evolução de como ensinar ciências e línguas e filosofia e tudo isso, se a gente sai do copiar e passa para o que realmente é importante, né? E o que é que mostra, que posiciona as pessoas no território de onde elas vêm, né? E não é ignorar todo o resto, mas é usar de partida, ou usar também como paralelos, porque são conhecimentos, simplesmente, não necessariamente os conhecimentos acadêmicos que estão nos livros, mas tudo bem que a gente troca os livros, né? Eles têm uma história, dá para trocar os livros. Inclusive, será que a gente precisa de livros? Mas, enfim, é isso, né? A gente pode usar, partir, inclusive, da realidade das pessoas para o conhecimento. Inclusive, eu tenho a impressão, e aí eu sou longe de ser expert nesse assunto, mas eu tenho a impressão que convencer algumas pessoas a pensar em passar por uma formação, essa coisa formal mesmo, para se formar um profissional em algo bem específico, tem a ver com uma valorização do que a pessoa é. Se você chega num lugar e assim, é muito complicado, porque no Brasil tem aquilo da onde você vem, né? Então, literalmente, da onde você vem, isso tem a geografia, tem a raça, tem a classe social, tem o gênero, tem... Aí você acaba ficando com um tantinho assim de gente que vai seguir à risca esse modelo de educação que a gente segue, né? E aí é isso, imagina que você chega numa sala de aula, e que não precisa ser uma sala de aula, que seja uma sala, e tem um número de crianças ou adolescentes e você começa brincando com estrelas. Você pode montar a sua constelação, isso é uma coisa que a gente faz no projeto. Olha, tem constelação essa, aquela, tem esses nomes, né? Cada lugar dá nomes diferentes para uma junção de estrelas, porque total que você vai dar um nome, inventa um nome da sua cultura. E aí a gente mostra assim, olha, tem todas essas estrelas, esse pedacinho do céu, todas essas estrelas, o que você construiria? Como você ligaria esses pontos? Faz o que você quiser. Então, assim, qualquer pessoa, qualquer criança, né, e adolescente, não sei o quê, você está no adolescente, já faz um coraçãozinho com as estrelas. Outros fazem um carrinho. Bom, no mesmo. Então, você parte daí para a educação, né? Então, eu acho que uma coisa que é importante é desde a base, é o como se ensina, né? E isso é bem complicado. Parece que não tem, assim, que nem muitas profissões vão subsistir por muitos anos. Então, parece que o que a gente mais, me dá a impressão do que eu vejo por aí, que o que mais a gente precisa é aprender a aprender. Estar aberto para ir mudando, né?
Se não, provavelmente a gente vai ter dificuldade de se manter, É. né? Então, a educação, assim, a astronomia, eu acho que é um bom instrumento para a educação, desde as fases primeiras, e depois, curiosidade. Toda criança é muito curiosa, né? Muito. Adolescente continua sendo. Quando chega na faculdade, já começa a morrer, assim, fica todo mundo, né? Mas, de alguma maneira, a nossa forma de educar, o nosso sistema educativo, está eliminando a criatividade ou a pergunta, né? E isso é grave, porque se a gente não tiver perguntas, para que ir atrás de respostas, né? De que respostas? De quem são as perguntas que a gente responde ao longo da educação, né? Do processo educativo. Então, assim, a menos que a gente mexa com isso, é bem difícil. Excelente. Aqui na FICEND, o coletivo de mulheres engenheiras possui umas histórias em quadrinhos, que é uma personagem, a engenheira Eugênia, que é uma mulher negra divorciada de 40 anos, que aí a gente imprime e leva para as escolas, é usada nos projetos nas favelas também para leitura. E o que mais a gente ouve é: engenharia é coisa de rico. Então, aí, por meio das histórias, a gente vai falando sobre a importância da educação pública, sobre outros temas para além da engenharia, né? Sobre a importância dos direitos humanos. Vamos dialogando dessa forma. Eu acho que é um diálogo um pouco com o que você está falando. Uhum. E chegou a hora agora do nosso quadro Engenharia Também é Cultura. Denise, nesse quadro eu queria te pedir dicas culturais. Pode ser série, cinema, música, o que você... Livros. Livros. Eu vou pensar em livros, que é o que eu mais posso falar. O que você quiser indicar. Olha, ai gente, é tanta coisa. Bom, vamos pensar por filmes, que assim, para mim foi uma mudança na vida quando eu descobri documentários que não eram chatos. Porque tem documentário chato, né? Tem documentário chato, é verdade, tem. Eu nem sei se hoje em dia a gente ainda consegue acesso a eles, mas tinha quando eu era pequena ou era mais jovem. Aí, hoje em dia eu noto que a maior parte dos filmes que me interessam são aqueles filmes que são ou baseados em fatos reais, ou que querem, assim, filmes que trabalham para mudança de uma realidade, percepção de algo e mudança de uma realidade. E aí, é isso. Eu acho que a gente procura qualquer coisa que fala de uma realidade de um povo, você aprende muito do povo, muito da história e onde as pessoas querem chegar. E então, assim, filmes, aí tem um montão. Então, eu olho muito esse festival do É Tudo Verdade. Sim, né? Ótimo. Porque ali tem dicas maravilhosas. Se você não pode ir e ver no momento, você tem uma infinidade de filmes para ver depois, né? Então, assim, filmes, eu iria por aí, e aí é bem geral, mas eu acho que é o que muito me interessa. Livros. Outra coisa que eu também notei, que tem uma... Eu não vou chamar de evolução, porque isso é meio pretencioso, mas vou chamar de mudança no tipo de gosto, né? Que eu tenho. Que hoje em dia eu acho que livros eu praticamente leio quase só ensaios. Uhum. E aí eu fico pensando, antes eu achava ensaio chato. Mas aí é você encontrar o seu nicho, que tipo de coisa te interessa, e aí esses ensaios serão maravilhosos, né? Então agora, isso pode parecer um pouco clichê, talvez, tem um livro que eu estou lendo nesse momento, que se chama Nexus, e que fala da, história da informação ao longo da história da humanidade, versus ou em contraposição com inteligência artificial. E é genial, porque não tem como ter mais atual, né? E aí ele fala tanto assim, tentar colocar de maneira clara o que é de verdade inteligência artificial, no que está baseado, e como isso vem na nossa história, o que isso pode significar em termos de mudança para o futuro. As vantagens e os perigos. E tem muitos. Então, assim, eu acho que é um livro muito importante de ler, né? Outro livro que é maravilhoso, que eu recomendaria, que eu li já faz uns 2 anos, mas que eu adoro e estou presenteando para uma amiga agora, que se chama Mulher Habitada. Terrível, porque eu não falei do nome dos autores aqui, né? O Harari, e o primeiro nome eu não sei, é do primeiro livro que eu acabei de falar, né? Do Nexus. Mas desse outro, é uma autora
muito conhecida na Nicarágua, e o livro acontece enquanto fala uma história, assim, Mulher Habitada tem a ver. Habitada porque ela tem uma árvore de laranja, e é uma laranja especial, que por alguma razão conta uma história dos povos indígenas quando da chegada dos espanhóis naquela zona, e de uma mulher da família dela, que é a avó ou algo assim, que tinha uma luta muito clara contra a colonização do lugar. E aí ela toma esse suco de laranja, porque tem a árvore na casa dela, e fica muito imbuída dessa luta, né? De território, não, de cultural, né, na verdade. E aí ela participa das guerras, né, ou das lutas na atualidade, né? E é muito legal. Então o livro fala disso, de ativismo político real agindo na sociedade, com uma conexão super forte com a ancestralidade dessa figura. Então é um livro lindo, assim, lindo, 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 que eu adoro. Acho que eu vou ler de novo, e finalmente, eu acho que faz poucos anos, acho que foi 2023, tem uma tradução em português. Porque até então eu li em espanhol esse livro, mas tem em português também. Então, vantagens que agora, bom, isso vantagens de modelos desses computacionais, que traduções se fazem muito mais rápido, né? Por exemplo, esse livro do Nexus foi publicado praticamente ao mesmo tempo, ao longo de um mês, em muitíssimos países do mundo. Por quê? Porque é bem mais fácil fazer uma tradução de livro, né? Hoje em dia. E antes demorava muito. Então, o dela demorou. Ainda estava na lista de outro tipo de livro. Então, eu não sei, eu acho que eu recomendo mais livros que qualquer outra coisa, porque é o que eu mais faço da vida. Perfeito. E que conselhos você daria para uma jovem estudante? Uma jovem estudante. Estudar muito. Bom, é difícil, assim. Vou contextualizar a pergunta só para poder ir num nicho e não falar de maneira muito geral, né? Esse projeto Querubines tem a ver com, na verdade, ele está lidando com meninas de escolas públicas. Bom, públicas são 2 escolas, né? O projeto é desse tamanho, mas 2 escolas públicas que estão na base de favelas. E aí, assim, eu pensei, cara, é legal, né? Essas chamadas, que não é um montão de dinheiro, mas que tem algum financiamento para meninas nas ciências, e no caso é meninas nas ciências exatas e computação. Eu falei, cara, já tem tanto projeto, se eu vou fazer algum projeto, eu vou pegar, assim, aquelas que estão deixadas mais de lado de todas. E, assim, eu falo aquelas porque esse projeto é para meninas, mas se fosse meninos, seriam os irmãos dessas meninas, inclusive, né? E aí, dizem todas as estatísticas, em todo e em qualquer lugar, que quem está mais deixado de lado na sociedade são mulheres negras. Bom, meninas na formação, não preciso dizer, abandonadas, né? E hoje a gente olha a situação do Rio de Janeiro, o que acontece na média com crianças de escolas públicas em lugares assim tão vulnerabilizados, né? E aí, e a história do... Então era isso. Então a gente resolveu fazer um projeto que tenta levar, e tão simples quanto isso, atividades extracurriculares para essas meninas. Porque as escolas, né, contato com as escolas, a gente descobriu que a escola até tem, por exemplo, os museus, você pode ir com a escola, são gratuitos. Mas como você leva crianças até lá? Exatamente. Né? Como você sai com crianças de, não sei, 9, 10, 12, no nosso caso a gente está trabalhando de 11 a 13 anos, e vai até o museu. Né? Não tem o dinheiro que leva o transporte, né? O transporte é todo específico, você tem que ter 1000 coisas aí para fazer isso. E então as escolas falavam disso. Então uma parte do dinheiro desse projeto é só dedicado a isso, a ter dinheiro para levar turmas inteiras, aí a gente não leva só as meninas no nosso projeto, mas mais, para museus. Museus de ciência, museu de cultura em geral, enfim, na cidade do Rio de Janeiro, né? E a gente nota essa importância quando você fala e diz assim, pessoal, mas onde a gente ia para as escolas fazer palestra? E as meninas, não, o pessoal perguntava, mas onde você trabalha? Esse observatório de Valonga é onde? Ali perto do Museu da Manhã. Aí você vê as carinhas fazendo assim, não sei, nunca saio. Isso morando numa escola, assim, que está entre Copacabana e Ipanema, ou a outra na Glória. Então, e isso ainda é, assim, o acesso até o que é gratuito e cultural na cidade, para crianças, né, nas comunidades e que sejam especialmente vulnerabilizadas,
esse não existe. Então, você nota que usar o transporte público para chegar num lugar desses é, em si, um passo importante para aprender. Né? E, então, assim, o que a gente faz acaba que daí no projeto, o objetivo que a gente pôs como objetivo é que essas meninas terminem, estão ainda no ensino fundamental, passem para o médio e entrem na universidade. E que, no caso específico, pensa que astronomia, por exemplo, ou ciências exatas, é sim uma possibilidade de como você paga as contas. Porque eu acho que o pulo do gato está aí, que você dizia que, não, engenharia é para, você falou, gente rica ou que tal. eles falavam isso das crianças. Não, meu pai, quando eu falei que queria fazer física, estava lá naquela escola de administração de empresas. Quando eu falei que queria estudar física, ele falou, o quê? Física é coisa para louco, homem e louco. Então ele falou isso lá no Paraná. Aí eu, o quê, né? Essa visão de Einstein, de não sei o quê, isso não é coisa para gente como você. E eu era muito teimosa, eu falei, é sim. Aí ele falou, mas se você fizer vestibular para física, é você que se mantenha. Aí eu disse, é? Pois então é isso. Me inscrevi em física e falei, ia me manter. Não tinha a menor noção do que significava, mas falei, me viro. E aí como eu passei muito bem colocada, e ele ficou todo orgulhoso, mudou totalmente de ideia, pois faça física, se é o que você quer. Acabou o problema. Mas é muito isso, né? Então, encaixar esse tipo de coisa, de profissão, como uma possibilidade para toda e qualquer pessoa que queira fazer isso. Mas o querer não vem do nada. O querer vem da exposição ao que é. Né? O querer vem da tua experiência. Então, você pergunta o que você quer ser. Aí, ou você copia o que você vê nas novelas, ou não sei o que, você quer ser médico. Olha, que engenheiro até entra por aí. Aí, quer ser engenheiro, já, no que já é uma outra história. Mas engenheiro, você pode até pensar, né? O médico, o advogado. Mas assim, olha, gente, isso não é uma coisa da novela. Isso é uma coisa que você passa normalmente pela educação. Se você passa, você pode fazer. Então, assim, eu acho que, para mim, quase que o objetivo maior nisso entenda que você pode pagar as suas contas com isso. Isso não tem que ser só uma diversão, só uma coisa para de vez em quando, não é? Não é como ver uma série, você de fora da coisa. Não. Isso pode ser a sua realidade. É a minha, seguindo esse mesmo caminho que você segue, escola pública até chegando. Então, é possível, né? Então, o que eu gostaria, assim, que se eu tenho algo para dizer usando esse mesmo caminho que você tem, que é o acesso às escolas públicas aonde você está, é possível ter uma profissão de cientista. Né? Porque cientista aí entra nesse grupo de coisas do tipo, isso para outro, né? Cientista da favela. Pode ser. Agora, é isso, né? É tornar palatável, né? A ideia. Né? Porque não está no número de opções que você vê ao lado, e é preciso ver, né? Então, esse projeto fala disso, e é claro, imagina, eu estou falando de 2 escolas, e a gente trabalha mesmo como bolsista com 6 meninas, que depois a gente tenta que reproduzam na escola, no entorno que elas estão, e quando a gente vai para as visitas, a gente sim leva 40 pessoas, para tentar ampliar um pouco, mas é o que dá para fazer. Por outro lado, é isso, é tentar que nessas escolas se vejam claramente, e melhor seria que essas escolas estivessem em todo qualquer lugar do Rio de Janeiro e, né, do país, entendam que elas podem fazer o que elas quiserem. E fazer com que elas queiram também essas coisas, porque elas não querem essas coisas, porque elas desconhecem essas coisas. E é um pouco isso. Eu acho que a coisa pensa o que você quer e dá um jeito, vai atrás. Perfeita. Estamos caminhando para o encerramento do nosso episódio, mas antes eu tenho uma última pergunta para você. Você falou sobre as perguntas, as respostas. Que perguntas você ainda quer responder? Nossa, são tantas. Que perguntas eu ainda quero responder na minha área de pesquisa? Eu tenho um projeto que você citou aí, o Ramsés II, que foi uma coisa dessas de... que surge uma pergunta de um lugar que você não pensava. Assim, contando uma historinha rápida, era estudando nebulosas planetárias, de vez em quando procurando essas nebulosas, né, que eu procuro em geral, mas uma possibilidade diz a evolução estelar, que a gente deveria ter um certo número de nebulosas planetárias. Os que a gente conhece, muito menor. Então, onde estão escondidas as nebulosas planetárias essas? Né? O que a gente está fazendo errado que não faz a gente ver todas elas? Bom, muitos estudos levam a crer que isso e aquilo. Então, a gente estava observando algumas galáxias, digamos assim, próximas à nossa,
olhando, caracterizando métodos para caracterizar nebulosas planetárias. E aí, diversas vezes ao longo desses estudos, a gente chegava e quando ia lá para a fase final de confirmação de que o objeto não era nebulosa planetária, era nebulosa simbiótica, que também tem a ver com o final de evolução de estrelas, mas necessariamente estrelas binárias, que tem troca de massa entre elas, já na fase final. Uhum. Então é um outro fenômeno também muito interessante, lindas, maravilhosas, tudo aquilo, mas aí, diz assim, mas gente, se a gente encontra esse objeto aqui, e esses objetos têm uma coisa no espectro, assim, né, do objeto, muito particular, as simbióticas relativamente às nebulosas planetárias, que é uma dada linha de emissão que não aparece nas nebulosas planetárias. Aí eu pensei, e se ao invés da gente ficar só encontrando essas que aparecem aí porque entram no meio das outras, se a gente criar uma maneira de olhar só essa linha de emissão? E aí, normalmente, quando a gente observa, os telescópios têm, como no caso das nossas câmeras, a gente quer colocar, sei lá, quer fazer uma luz mais amarela, mais vermelha, põe um filtro. Então, os telescópios têm filtros para fazer imagens que estão posicionados em certas linhas, em certas emissões dos objetos. Mas, para essa linha específica, nenhum telescópio no mundo tinha o tal filtro. E aí eu fui procurar será que dava em algum lugar para ver um filtro que chegava ali perto e tal? E tem umas soluções desse tipo. Mas a gente disse, por que não criar um filtro para fazer isso? Então, foi um projeto que acabou sendo financiado pelo consórcio de telescópios Gemini, que o Brasil é parte, mas aí tem o dinheiro do consórcio vem de vários países e tal, e eles de vez em quando fazem chamadas para novas propostas instrumentais. E eu estou longe de ser alguém que faz instrumentação de astronomia, mas enfim, para fazer ciência precisa de instrumentação, então se conecta as coisas. Então a gente fez uma proposta de criar filtros para telescópios de grande porte, né? Esse Gemini que tem 8 metros, então eles estão na classe de telescópios de grande porte, e criar filtros para fazer essa ciência. Aí eles me deram o dinheiro, aí toda uma história, desenhar isso, que não sou eu que faço, porque eu não entendo disso. Bom, mas de todo jeito criaram isso, e esse projeto está aí tentando mapear as simbióticas e tal. Então, assim, e uma coisa que a gente não levou em conta no início foi que essa emissão é variável. Então, se, por exemplo, eu vejo essa emissão e depois eu quero ver o espectro inteiro do objeto, eu tenho que fazer isso imediatamente depois. Se eu demorar muito, pode ser que passe para uma outra fase que ela não está emitindo, então eu não tenho certeza que estou falando do mesmo objeto. E aí, e esse projeto leva alguns anos, cara. Os filtros foram feitos em 2019 e até agora a gente não está fechada essa pesquisa, né? A gente está querendo provar, estamos agora tentando fazer exatamente esse mês, tem uma chance de fazer as duas coisas meio ao mesmo tempo e ver se isso é assim, bom, então a gente pode reproduzir esses filtros, as pessoas, né? Em telescópios de vários lugares do mundo e, enfim, conseguir contar. Olha, o que se espera do número de simbióticas é o que a gente encontra porque a gente tem um método eficiente de observação. Então, é uma coisa que eu gostaria muito de fazer e eu estou prestes a apresentar o material, ou tentar fazer o concurso para titularidade. Eu falei, cara, mas eu queria tanto conseguir resolver isso antes e colocar assim no meu memorial de pesquisa. Sim. Isso aqui vem desde o início da concepção zero, vem dessa cabecinha aqui até o final, né? E é isso, mas ciência tem isso, né? O tempo, né? Você precisa, o financiamento, o tempo de dedicação, perseguir um objetivo por muito tempo pode ser longo, então pode ser que eu vire titular sem resolver isso, mas eu não quero me aposentar sem ter essa coisa fechada, porque assim, digamos assim, uma das minhas criancinhas, né, que foi lá do Zé, da concepção, e quero assim, não quero ver a morte, mas quero ver pelo menos o esplendor, a vida adulta, vamos, desse projeto. Que alegria conhecer mais sobre o seu trabalho, sobre sua história. Esse episódio aqui foi muito rico. Eu te agradeço muito pela participação, Denise. Obrigada por que a gente possa gravar outros episódios sobre outros temas das suas pesquisas. E quero saber se você quer fazer alguma consideração final, falar mais alguma coisa. Sim, final no sentido só de completar uma coisa que eu falei disso da divulgação e das possibilidades. No Observatório do Valongo tem visitas
para quem quiser ir por lá e olhar pelas lunetas ou telescópios pequenininhos que tem lá, e olhar desde o Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, então não é que dá para ver tanta coisa assim. Mas é legal, é aquele primeiro momento que você põe seu olhinho num telescópio e vê alguma coisa. E dá para ir com a família inteira, porque é divulgação mesmo para todos os níveis. Então tem todas as quartas-feiras, claro que se o tempo estiver fechado não dá para ver nada, mas de todo jeito aí se faz visitas, se for até lá e o tempo não abriu, visitas tem museus lá, alguns instrumentos, algumas explicações, e às vezes tem também uma palestra que se chama, uma série de palestras que se chama Astronomia para Poetas, e é falando de astronomia e de vários aspectos. Pode ser nebulosas planetárias, pode ser eventos estelares, pode ser vida em outros planetas, os planetas fora do sistema solar, de tudo. Evolução estelar, alguma palestra que é de meia hora, dada pelos pesquisadores do observatório, para o público que não é de astronomia. Então, assim, acho que essa é uma boa coisa, é um jeito de conhecer o observatório, né? E da pesquisa tem que procurar de outra maneira, mas da divulgação dá para ver aí e conhecer os trabalhos que a gente faz aqui. Muito obrigada! Chegamos ao final do nosso ENGECast, o podcast da engenharia. É gravado aqui no nosso estúdio Camarada, que é da Ficenge, do Senge, Rio de Janeiro. Lembrando que o ENGECast é patrocinado pela Mútua Nacional e você pode conferir nas plataformas do Spotify e do YouTube. E siga a Ficenge nas redes sociais, @Ficenge Federação, sem cedilha e sem tio. Muito obrigada pela audiência e até a próxima!